Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para continuar falando sobre estatística e vamos falar agora sobre as medidas de centralidade, tá? Quem são elas? São quatro medidas de centralidade. Vamos para a primeira, que é a mais simples que todos já fazem ou já fizeram alguma vez na vida, que é a média aritmética. Média aritmética simples. Essa aí é uma definição formal. Dados x1, x2 até xn, ou seja, dados 1, 2, 3, 4, 5 valores. A relação assumida por uma determinada característica x, a gente define como média aritmética o quê? A soma de cada um desses dados dividido pelo total de dados. Na prática, é bem assim. Ó. Vamos supor que você estuda numa escola que tem 4 unidades. E você quer saber se você vai passar de ano e a média na escola você tem que estar com a média 6. Opa, média 6? Então, se eu tiro 4 no primeiro unidade, eu perdi de ano? Não, basta que você aumente suas notas depois, né? Então você pega a nota da primeira unidade, nota da segunda, nota da terceira e nota da quarta, como se fosse x1, x2, x3 e x4, e divide por 4. São as 4 unidades. Então isso é uma média aritmética. Todo mundo sabe fazer, todo mundo já fez, né? Estatística básica alguma vez na vida aí, para descobrir a sua média, para saber se passou de ano ou não. Mas podemos ter alguns exemplos que podem nos complicar, e a gente tem que utilizar o conceito de média aritmética para resolver. Olha esse problema aí. Ó. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 1.323. Se forem contratados mais dois funcionários, indo para 17, com salários de 1.315 e 1.450, qual será a nova média salarial da loja? Observaram os dados? Com 15 funcionários, média 1.323. Se eu acrescento mais dois funcionários com salários diferentes, qual vai ser a nova média? Vamos lá, vamos desorganizar. Respondendo essa questão, vou chamar de x a soma dos salários dos 15 funcionários. Como eu sei que a média, a questão falou que é 1.323, então vocês não lembram que a média é a soma de todos os dados dividido pelo total? No caso aí, a soma de todos os salários dividido pela quantidade de funcionários. Então, x sobre 15. E isso vai ser igual à minha média, que é 1.323, que a questão falou. Sabendo disso, eu passo o 15 multiplicando, isolando o x, eu descubro que x, ou a soma dos salários dos 15 funcionários iniciais, é 19.845. Ok. O que eu tenho que fazer agora para descobrir a média dos 17? Como eu já sei a média, a soma de todos os outros, basta que eu some agora esses outros dois salários e divida pelo novo total de funcionários, que vai ser 17. Vejam só, foram contratados mais dois, vamos para 17 funcionários. Esses dois novos salários, 1.315 e 1.450. Então eu pego a soma geral dos 15 funcionários que eu tinha antes, que é 19.845, acrescento o salário dos outros dois funcionários e divido pelo acréscimo também, né? Eram 15, agora vai para 17 funcionários. Faço a soma lá em cima, que dá 22.610, e ao dividir por 17, chego no valor de R$ 1.330. Então, essa será a nova média salarial aí dos funcionários. Ok, galera? Bem simples, né? Vamos seguir agora aí para a próxima média, uma que talvez muitos não conheçam, que é a média ponderada. Média aritmética ponderada. O que é isso, essa média aritmética ponderada? Então vamos lá, a definição formal é essa aí. Ó. Dados x1, x2 até xn, ou seja, vários valores, né? Pode ser de 1 a 10, a 1000, a 20, então por isso que tem um n aí, tá? Para indicar que pode ser a quantidade que você quiser. É uma relação de valores com frequências absolutas, que vão ser N1, N2, então tem várias frequências. A média aritmética ponderada é o produto de cada um dos dados pela sua frequência absoluta. Faço isso com cada um deles e depois divido pela soma das frequências absolutas. Podendo ser nessas questões até mesmo o peso. Às vezes é o peso, é dado um peso para um determinado valor. Como este exemplo aqui, ó, que acontece em algumas escolas e talvez até em algumas faculdades, eles dão peso para algumas disciplinas e para você fazer a sua média final ali da sua nota no vestibular, você tem que fazer essa média ponderada, porque tem os pesos de cada disciplina. Vamos ver aqui então na prática. Ó. Essa escola de ensino médio tem 3 trimestres com pesos diferentes para cada uma. No primeiro trimestre, o peso é 1. No segundo trimestre, o peso é 2. E no terceiro, o peso é 4. Qual vai ser a média de um aluno que se tira 8 no primeiro trimestre,
6 no segundo e 4 no terceiro. Antes da gente resolver essa questão, pense no seguinte: se for uma média aritmética simples, 8 mais 6 mais 4. 8 mais 6, 14, mais 4, 18. São 3 notas, dividido por 3. 18 dividido por 3, 6. Geralmente, na maioria das escolas, 6 é a média para passar de ano. Então, esse aluno teria passado. Ok? Tranquilo até aí? Vamos ver na média ponderada como é que vai ficar a situação desse aluno aí. Quais são os dados que ele tem? As notas, ó. 8, 6 e 4. Então, é como se fosse x1, x2 e x3. São 3 notas, 8, 6 e 4. Próxima informação. Os pesos de cada nota, de cada trimestre. Ó. O peso referente à nota 1 é 1. O peso referente à nota 2 é 2. E o peso referente à nota 3 é 4. Peso 1, peso 2, peso 3. Por isso, N1, N2, N3. Lembra da fórmula da média aritmética ponderada? Pego cada um dos valores e multiplico pelo respectivo peso. Então, x1 vezes N1, x2 vezes N2, e no caso aqui nosso vai até o 3. Então, x3 vezes N3. E divide por quê? Divide pela soma dos pesos, ó. N1 mais N2 mais N3. Vamos lá fazer isso? Coloquei até cor aí para ficar mais fácil, né? Ó lá. 8 vezes 1, nota vezes o peso, mais 6 vezes 2, mais 4 vezes 4, dividido por 1, mais 2, mais 4, que são os pesos em cada trimestre. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 2, 12. 8 mais 12, 20. 4 vezes 4, 16. 16 mais 20, 36. Lá embaixo dá 7, né? Então, 36 dividido por 7. Então, a média aí desse aluno vai ser 5,1. Opa, não passou de ano com a média ponderada. Porque tinha um peso maior na quarta unidade e esse aluno tirou uma nota baixa na quarta unidade. Então, ele não conseguiu aí alcançar a média por conta desse peso. Então, atenção, a média aritmética ponderada, peso é tudo. Se você for fazer um vestibular na área de exatas, geralmente vai ter um peso maior nas áreas exatas, matemática, física e química. Então, sua nota maior tem que ser lá, para que eleve sua nota. Se você tiver uma nota baixa nessas, você vai ser jogado para baixo, assim como em qualquer outra área. Continuando as medidas de centralidade, uma bem simples, a mediana. O que é a mediana? É o valor central, que divide o conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Então você organiza uma pesquisa, tem lá vários dados, todos jogados, bagunçados, né? Tem lá 100 dados, sei lá. Aí você organizou tudo, tá lá tudo bagunçado. Primeiro os maiores, os menores, tá uma bagunça, um no meio, outro de trás. Primeira coisa a fazer para se descobrir a mediana: organizar os dados em ordem crescente. Pode-se repetir os valores, você tem que colocar os valores repetidos de ordem crescente, que a gente chama de ROL. R-O-L. Organizar os dados em ordem crescente. Faço o ROL. Depois de feito o ROL, eu simplesmente vou lá e procuro. Qual é o valor que está no meio? Esse daqui. Esse valor aqui do meio divide em 10 para lá, 10 para cá, 20 para cá, 20 para lá. Sempre divide ao meio certinho a quantidade de conjuntos. Vamos na prática? Inclusive tem uma situação que vocês têm que ver aqui, que é o exemplo 2. Mas no exemplo 1, vejam aí, ó. Tenho esses dados aí da pesquisa, veja que está fora de ordem, bagunçado, estão vendo? Tem um no início, um no final. Então, para eu responder essa questão, primeira coisa, eu vou fazer o ROL. Organizei em ordem crescente, ó. 1, 1, 2, o 3 que repete duas vezes, 5, 5, 7, 9, 10, 11. Notaram que eu botei esse 5 em negrito? Porque olha só, antes dele tem os 5 dados, depois dele tem os 5 dados. Então ele está no meio. Se ele está no meio, ele é a mediana. A mediana desses valores é 5, porque ele está no meio. Só por isso. Vamos para o próximo exemplo. E agora, observem bem. Ó. Mesma coisa. 1, 7, 3, 10, 5, 11, 3, 7, 2, 9. Tenho que organizar. Organizei. Coloquei em ordem crescente. Agora observem aí. Tem um único valor aí no meio? Não tem, né? Vejam aí que se eu paro no 5, ficam 4 antes dele e depois dele ficariam 5 valores. Se eu paro no 7, tem 5 antes dele e 4 depois dele. Então eu não tenho um único valor, eu não tenho um valor central. Então não tem mediana? Tem. No caso, pessoal, que a gente tem uma quantidade de dados pares em uma pesquisa, pode notar aqui que aqui é par, 3, 6, 9, 10 par. Quando eu tenho uma quantidade par de dados, eu vou ter que pegar os dois valores centrais, por isso que eu deixei em negrito aqui os dois valores do meio, e tirar a média aritmética deles. Então, no caso aqui, ó, vou pegar os dois centrais, 5 mais 7,
12 divido por 2, uma média aritmética de dois valores, né, dividido por 2, e chego em 6. Então 6 vai ser a mediana. Professor, 6 nem tem lá nos dados. Exatamente, não tem. Mas ele vai ser a mediana nesse caso porque não tinha um valor central. Ah, você pegou o que estava entre o 5 e o 7, né, professor? Não, peguei a média aritmética dos dois, que geralmente é isso, né, o que está no meio. Tá, gente? E pode acontecer isso, de não ter, ou então de eu pegar dois valores iguais e a média ser o próprio número, mas mediana, quando os dados são par, a quantidade de dados é par, vai ser sempre os dois centrais tirando a média, ok? Último exemplo, última medida de centralidade, na verdade, né? A moda. A moda, pessoal, não é roupa não, não é vestimenta não. É aqui, ó, a moda em estatística é o valor que mais ocorre na relação de valores, aquilo que mais se repete. Tem a ver com moda por isso, né? O que está na moda todo mundo usa, você vê com frequência, é o que você mais vê, é a moda. Então, a moda em estatística é aquele valor lá dos dados que quando eu vejo lá, organizo, opa, esse aqui é o que mais se repete. Então, esse valor é a moda, tá bom? Em uma classe, em um conjunto de dados, pode ter mais de uma moda. Pode ter 2 ou 3 ou 4 valores, ou 5, sei lá, que se repetem a mais do que os outros, tá? Eles têm que se repetir a mais que os outros. Por exemplo, pode aparecer um número duas vezes, vários números duas vezes, mas tem lá 3 números que se repetem 4 vezes. Então ele é trimodal, esses 3 números vão ser a moda, tá? Pode também acontecer de, num conjunto de dados, não ter moda. Pode ter mais de uma moda, pode não ter moda também. Pode ser, por exemplo, que um conjunto de dados todos se repitam a mesma quantidade de vezes. Então não tem moda, todo mundo é a mesma quantidade. Vamos ver na prática. Ó. Qual é a moda desse conjunto de dados aqui abaixo? Notem aí. Pensem um pouquinho. Qual é a moda? Qual é o valor que mais se repete aí? É o 1, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 7, é o 5, é o 2, é o 10? É o 4, né? Notaram aí que o 4 se repete 3 vezes, ele se repete a mais que os outros. Professor, mas tem dois dados ali que se repetem duas vezes. Pois é, foi 2, não foi 3. 4 repetiu 3 vezes, repetiu mais que todo mundo. Olha o próximo exemplo. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 10, 10. Já dei a resposta, né? Esse não tem moda. Ah, professor, mas está se repetindo duas vezes cada valor. Ele não é um polimodal, não tem várias modas aí não? Seria 2, 4, 6, 9, 10, não? Não, pessoal. Porque todos estão se repetindo o mesmo tanto. Não tem ninguém se destacando. Por exemplo, tivesse aqui mais um 4 e mais um 6, eu poderia dizer que 4 e 6 seriam a moda, porque eles teriam 3 repetições e os outros teriam 2. Mas como todos eles repetem 2 vezes, não há moda. Então, gente, para resumir o que a gente viu hoje, ó, acabamos de ver aqui a média aritmética, que é aquela média simples que todo mundo faz, soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Vimos a média aritmética ponderada, aquela que analisa os pesos. Eu pego os valores, multiplico pelos seus respectivos pesos, que são os n's aqui, quantos forem, e depois eu divido pela soma de cada peso, de cada frequencinha daquela. Vimos também a mediana, que é o valor central. Tá? Lembrando que se for uma quantidade de dados pares, eu tenho que pegar os dois do meio e tirar a média aritmética simples. E, por último, a moda, que é aquele valor que mais se repete, podendo ter uma classe com mais de uma moda ou ele ser amodal, traduzindo, não ter moda. Bom, pessoal, então esse era o vídeo de hoje sobre os dados de medidas de centralidade. No próximo vídeo nós vamos ver as medidas de dispersão ou de variabilidade e por que é importante a gente analisar esses dados. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.